E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui. E galera, no último sábado nós tivemos o WWE Backlash, que aconteceu em St. Louis, Missouri. Tivemos 5 lutas no card e eu falo pra vocês aqui que eu gostei bastante do pay-per-view. E sim, nós tivemos um pay-per-view muito bom. Todas as lutas do card fizeram o que era pra ser feito, e uma delas me surpreendeu bastante, que foi Gunther contra Pat McAfee. E rapaz, eu não tava dando nada por esse pay-per-view, e felizmente ele me surpreendeu positivamente. E na minha opinião, essa fórmula com 5 lutas no pay-per-view é uma fórmula muito boa para não deixar o público cansado durante todo o evento, aquela pessoa que tá lá na arena e a pessoa que tá assistindo na televisão. Ao invés de você ter um pay-per-view com 12, 13, 14 lutas extremamente cansativas, e você acaba tendo só 5, que eu acho que é um número maravilhoso. Até 6 eu aceitaria. Então galera, antes da gente poder pular para nossa análise do Backlash de 2025, eu queria falar com vocês aqui que recentemente eu acabei de saber de uma notícia que, infelizmente, Sabu acabou falecendo. Uma das maiores lendas da luta livre mundial e uma das maiores lendas da luta livre hardcore acabou nos deixando com 60 anos de idade. E como vocês sabem, eu assisto luta livre desde criança, porém eu nunca consegui pegar a ICW de antigamente, até porque ela terminou em 2001. E eu só fui descobrir o que era ICW de verdade em 2005 no pay-per-view One Night Stand. E foi exatamente nessa época que eu comecei a ficar mais interessado por luta livre hardcore e querer pesquisar mais o que era a ICW. E um dos nomes que sempre aparecia pra mim e sempre ficava em evidência era o nome de Sabu. E o Sabu era desses lutadores que deu a vida, o sangue e todo o seu corpo para a luta livre. Eu tava comemorando o Dia das Mães junto com a minha família, aí olhando o celular eu acabei vendo essa notícia e foi uma notícia que me deixou extremamente triste. Então esse espaço aqui do nosso vídeo vai servir de homenagem a Terry Michael Bronk, conhecido como Sabu. Os meus pêsames para a família e amigos. Então galera, saindo da minha pequena e merecida homenagem para Sabu, vamos agora fazer a minha análise do Backlash de 2025. E começando com a primeira luta da noite, nós temos aí a luta pelo cinturão dos Estados Unidos. E essa luta é uma Fatal 4-Way Match. Jacob Fatu vai defender o seu cinturão contra LA Knight, Damian Priest e Drew McIntyre. E bom, tá aí uma luta que começou o pay-per-view a 1000 por hora e vocês podem ter certeza que não decepcionou. E como eu falei nas minhas apostas e previsões para essa luta, eu achei a luta construída aí de uma forma bem randômica, mas eu tinha certeza que seria uma excelente luta, e foi exatamente o que esses 4 homens entregaram. E como eu falei anteriormente, esse pay-per-view começou em grande estilo, com todos os lutadores tendo chance de brilhar. E a ação ela foi rápida do começo ao fim. Tivemos aí personagens fortes na luta, com o público se envolvendo e tendo interação do início ao fim também. Por alguns momentos a luta saiu do ringue e se tornou bem caótica do lado de fora, principalmente quando a gente falava em Damian Priest e Drew McIntyre. E quando chegou aquele momento que os dois começaram a se afastar do ringue e começaram a entrar mais ainda pela multidão, eu falei, bom, nenhum dos dois vai vencer, é claro. E depois que eles já estavam ali durante um certo tempo junto do público, o Damian Priest acabou aplicando aí um Salt of Heaven no Drew, e foi nesse momento aí que eles acabaram sendo anulados da luta, e ficou só entre ali LA Knight e Jacob Fatu. E tudo indica também que a rivalidade entre Damian Priest e Drew McIntyre vai continuar após esse pay-per-view. O Drew não vai deixar barato pelo Damian Priest ter custado novamente uma grande oportunidade para ele, e parece que é exatamente esse rumo que a WWE vai tomar. E uma coisa que eu queria bastante no futuro era que o Drew ele lutasse pelo título mundial. E o John Cena sendo campeão mundial nesse momento da WWE, isso não vai acontecer. O que sobraria então o Jey Uso. Mas aí tem aquilo, o Drew é do SmackDown, o Drew não é do Raw. Então parece que a gente não tem outra escolha e o Drew vai acabar ficando aí preso novamente na rivalidade com o Damian Priest. Voltando para a ação entre LA Knight e Jacob Fatu, chegou um momento que os dois estavam ali do lado de fora do ringue, e foi aí que uma pessoa do lado de fora acabou acertando LA Knight com um soco. E quem era essa pessoa? Jeff Cobb. E foi então que Jeff Cobb finalmente fez a sua estreia na WWE, se unindo a Solo Sikoa. Mas parece que Jacob Fatu não gostou muito disso. E muitos de vocês estavam esperando aí a estreia do Jeff Cobb no roster da WWE, e finalmente isso acabou de acontecer. Pra quem não lembra, o Jeff Cobb meio que explodiu no cenário da luta livre quando ele participou aí do Lucha Underground, fazendo o personagem do Matanza.
E logo após o Lucha Underground ter acabado, ele acabou que fez muito sucesso com o seu nome real, Jeff Cobb. Ele lutou em todos os lugares que você pode imaginar, mas ele teve mais destaque na New Japan Pro Wrestling, do qual ele ganhou diversos cinturões, e agora ele tá na maior empresa do mundo, que é a WWE. E foi nesse momento que ele atacou LA Knight de uma forma bem agressiva. Aí ele jogou LA Knight contra o poste ali do lado de fora do ringue e ele meio que se atirou em cima do LA Knight, mostrando que não se importa nem um pouco em ferir o seu próprio corpo apenas para infligir mais dano no seu oponente. E foi assim, meio que sem entender nada, o Jacob Fatu pegou LA Knight, jogou para o ringue, fez uns ataques em LA Knight e acabou acertando aquele poderosíssimo Moonsault. Jacob Fatu então retém o seu cinturão, mas ele não tá muito feliz com toda essa situação. Com Jeff Cobb então aparecendo para se tornar o novo braço direito de Solo Sikoa, parece que Jacob Fatu vai ser deixado de lado. Mas isso não importa nem um pouco, sabe por quê? Porque o Jacob Fatu hoje é uma das maiores estrelas ali do mid-card da WWE e com certeza no futuro vai ganhar um cinturão da WWE ou um cinturão mundial. E o Solo Sikoa meio que ali na vida dele é praticamente uma pessoa descartável. E o Solo Sikoa sabe muito bem disso, não foi à toa que ele trouxe o Jeff Cobb para a WWE. E meio que já começou a virada aí de chave do Solo Sikoa em relação ao Jacob Fatu, que provavelmente vai levar uma storyline entre os dois, provavelmente pelo cinturão dos Estados Unidos. Então eu tô curioso para saber o que vai acontecer nas próximas semanas, principalmente entre Jacob Fatu e Jeff Cobb, que provavelmente vai ser uma puta de uma lutaça. Até porque pra quem já viu as lutas do Jeff Cobb sabe exatamente do que esse cara é capaz. Então é isso, houve várias histórias entrelaçadas, o que acabou proporcionando uma luta forte em todos os aspectos. Eu gostei bastante dessa luta, provavelmente você também gostou bastante dessa luta, e é isso. Jacob Fatu continua campeão dos Estados Unidos. Agora a próxima luta do card foi Lara Valkyria contra Becky Lynch. E essa luta foi pelo cinturão feminino intercontinental. E bom, se eu falar pra vocês que inicialmente eu tava me importando com essa luta, eu estaria mentindo. Toda essa história ela foi feita de uma forma muito, mas muito rápida. Nós tivemos aí o ataque contra a Bayley na WrestleMania e a Becky Lynch acabou substituindo a Bayley para ser a parceira de tag team da Lara Valkyria. Depois que elas ganharam cinturões na WrestleMania, elas defenderam esses cinturões no Raw e logo depois perderam, causando assim um heel turn muito, mas muito rápido da Becky Lynch contra a Lara Valkyria. E teve momentos no Raw que a Becky Lynch fez as suas promos e eu falo pra vocês que em nenhum momento eu acreditei em uma única palavra da Becky Lynch. Muitas vezes parecia até um pouco forçado. E eu não sei se vocês sabem, mas eu faço teatro há 11 anos, então quando eu vejo uma pessoa parecendo mais forçada do que o normal, é claro que eu vou perceber, e tava meio que na cara. As promos da Becky Lynch em nenhum momento me fizeram acreditar que ela realmente estava com ódio, estava com raiva da Lara Valkyria. E até o momento que essa luta foi construída, eu achei que eles iriam entregar esse cinturão para a Becky Lynch, até para poder promover melhor esse cinturão e dar um certo prestígio para esse cinturão, até porque é uma coisa que realmente ele tá precisando. E antes dessa luta acontecer, a única luta que tinha sido interessante, que valeu a pena assistir pelo cinturão intercontinental feminino, foi Bayley contra a Lara Valkyria. Mas meus amigos, o que a gente viu nessa luta foi uma coisa muito, mas muito boa. Tanto a Becky Lynch quanto a Lara Valkyria estavam extremamente focadas para essa luta, e do início ao fim eu me senti bastante entretido. Foi uma ótima luta feminina e eu falo pra vocês que, tirando a parte das promos da Becky Lynch, ela sabe entregar no ringue como nenhuma outra. E realmente eu não lembro a última vez que a Becky Lynch fez uma luta ruim. É difícil até você tentar buscar na sua cabeça uma luta ruim que a Becky Lynch tenha feito. E a Lara Valkyria vendo aí essa evolução dela saindo ali do NXT UK, indo para o NXT e depois pulando para o main roster da WWE, ninguém acreditava nela, inclusive essa pessoa que vos fala. Mas o que eu achei mais legal dessa luta e dessa construção é que Lara Valkyria, ela tá evoluindo bastante, e nessa luta ela entregou muito. Grandes spots, uma qualidade técnica no ringue muito boa, e Lara Valkyria, ela tá, cada dia que passa, subindo aquele degrau por degrau para se tornar um grande nome feminino dentro do roster da WWE. E me surpreendeu muito, mas muito o resultado dessa luta. Eu não achava que a Lara Valkyria iria reter esse cinturão.
Eu achava que a Becky ia conquistar esse cinturão pra Lara Valkyria correr atrás dela depois pra poder vencer novamente mais pra frente, mas parece que a WWE nesse momento resolveu deixar o cinturão com ela, mas isso até agora. Parece que ela pode também perder mais pra frente pra Becky Lynch, no Raw, num próximo pay-per-view, isso eu não vou descartar. E após 1.500 Manhandle Slams da Becky Lynch, a Lara Valkyria conseguiu fazer um roll-up ali na Becky Lynch, depois da Becky Lynch ter acertado o rosto da Lara Valkyria. Teve até um momento que o Michael Cole, se você assistiu em inglês, acabou falando que parecia que a Lara Valkyria tinha ali o nariz quebrado. Eu fiquei até um pouco confuso, porque ela tava colocando a mão no olho, eu não sei se ela tava protegendo ali aquela parte ali do nariz, ou se ela tava colocando a mão no olho, se a Becky Lynch tinha colocado a mão no olho dela, ou se ela tava protegendo a parte ali do nariz, se ela realmente estava com o nariz quebrado, mas parecia que tinha doído bastante. A Lara Valkyria então deu esse roll-up e acabou vencendo e retendo o seu cinturão intercontinental. A Becky Lynch, não feliz com isso, após a luta, acabou atacando a campeã intercontinental. E eu vi que muita gente ficou reclamando por que a Bayley não apareceu e salvou a Lara Valkyria, atacando ali a Becky Lynch logo em seguida. E eu falo pra vocês o porquê. Esse momento em específico era o momento da Lara Valkyria e o momento da Becky Lynch. Eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que ela saiu como uma estrela muito maior dentro da WWE depois dessa luta. Então você inserindo a Bayley nesse final ia tirar um pouco o foco. Então esse momento específico não tinha necessidade da Bayley aparecer. Agora eu não descarto que no Raw ela possa aparecer sim. Até porque se ela não aparecer não vai fazer tanto sentido assim, porque a Becky Lynch foi a que atacou você na WrestleMania, tirou o seu spot, tirou o seu lugar na WrestleMania e você não vai buscar vingança? Então eu creio que a Bayley pode aparecer sim no Raw. E voltando pra Lara Valkyria, eu fiquei muito feliz em ver aí a evolução dela. Eu fui uma pessoa que não estava vendido na Lara Valkyria, eu não me interessava por ela, não curtia, não tava nem aí. E agora parece que ela tá começando a me ganhar de verdade. E se ela continuar nesse ritmo, com certeza aí no futuro, ela vai ser um grande nome do roster feminino da WWE. Fico muito feliz pela Lara tá nessa evolução aí constante. E feliz também porque a Becky Lynch tá aí se propondo a ajudar ela a poder crescer, criar uma nova estrela dentro do roster. Aprendeu, Charlotte? É exatamente isso que você tem que fazer. Você tem esse trabalho, você tem um único trabalho, que é elevar aquela estrela em ascensão. Esse é o seu trabalho. E a Becky Lynch fez isso de uma forma muito, mas muito boa. Assim, parabéns para essas duas mulheres. E agora a próxima luta da noite é Dominic Mysterio defendendo o seu cinturão intercontinental contra o desafiante Penta. E bom, essa luta durou cerca de 9 minutos e 20 segundos. Foi a luta mais rápida do card do Backlash. O Dominic Mysterio fez a sua primeira defesa em pay-per-view. Ele já havia feito no programa do Raw exatamente contra o Penta e venceu. E agora nós tivemos aí mais uma luta entre os dois. E assim, nem todo mundo vai ficar feliz com isso que eu vou falar, mas uma coisa que eu percebi é que essa luta parecia uma luta do Raw glorificada. É uma luta que deveria ter acontecido no Raw novamente e foi parar no pay-per-view. E gente, eu não tô falando que essa luta foi ruim, essa luta foi boa, mas a gente já tinha visto essa luta no Raw. E mais uma vez a gente vê essa luta agora no Backlash. E por mais que essa luta tenha sido uma luta repetida, o Dominic Mysterio acabou defendendo seu cinturão contra o Penta numa luta bem divertida até. O Dominic se mostrou bem forte desde o início dessa luta e ele exibiu aí um conjunto de movimentos um pouco mais amplo, teve uma boa fluidez e um bom trabalho de heel, que no caso ele faz muito bem. Mas é aquilo, ele é um heel e o público tá apoiando ele. O Penta e o Dominic, eles se combinam muito bem, a luta entre os dois foi uma boa luta, apesar de que em alguns momentos parecia que faltava alguma coisa. Mas também nós temos aí movimentos que foram impressionantes, o Mexican Destroyer que o Penta faz, que faz inclusive maravilhosamente bem. E depois nós tivemos a interferência do Judgment Day do lado de fora do ringue, com o JD McDonagh, Carlito e o Finn Balor. O Penta viu que estava tendo essa distração do lado de fora, distraindo o árbitro, então ele acabou fazendo aquele suicide dive pro lado de fora. Ele deu aquele pulo por cima do árbitro e acabou acertando JD McDonagh e Carlito. Aí quando o árbitro tentou expulsar o Judgment Day, o Penta ali, ele tava de cima do corner, de cima daquele terceiro corner, pronto para aplicar ali um golpe no Dominic Mysterio. E foi então que nós vimos a interferência do Chad Gable. Quer dizer, Chad Gable não, o grande americano, não sei, muita gente fala que é o Chad Gable, eu não acho que é.
Pode ser, sei lá, o Mark Henry naquela máscara. Quem sabe? Quem garante? Você me garante? Eu não sei, pode ser o Mark Henry ali. E foi então que ele atacou o Penta, que tava em cima do corner. Ele deu aquela porrada com a parte de cima da máscara. E com certeza ele tava com aquele metalzinho dentro da máscara pra poder atacar o Penta. E é claro, o Dominic Mysterio não é burro, ele aproveitou e acertou o Penta com Frog Splash, retendo assim o seu cinturão intercontinental. Então assim, o que eu acho que vai acontecer daqui pra frente? Provavelmente eles vão colocar aí o Chad Gable, quer dizer, o Chad Gable não, o Grande Americano, provavelmente, sei lá, deve ser o The Great Khali por debaixo daquela máscara. Ninguém sabe que é o Chad Gable, você não tem provas que seja o Chad Gable, ninguém tem provas que seja o Chad Gable, e de repente eles podem fazer uma luta entre Penta e El Grande Americano no Worlds Collide, que se eu não me engano vai acontecer no mesmo dia do Money in the Bank. O Chad Gable então Chad Gable não, cara, o Grande Americano, sei lá gente, pode ser a Nia Jax debaixo daquela máscara, você não tem provas de que seja o Chad Gable. Não, relaxa, fica tranquilo, eu não sei quem é o Grande Americano e provavelmente você também não sabe. Não é o Chad Gable. E assim, ele meio que tá atacando todos os lutadores do roster da WWE. Isso não vai ficar barato, com certeza não vai ficar barato. Então aí devemos ter uma luta entre os dois no Worlds Collide. Com certeza isso deve acontecer. Então é isso, meu povo. Dominic Mysterio retém o seu cinturão intercontinental. E agora a próxima luta da noite é Gunther contra Pat McAfee. E assim, galera, o Gunther ele foi violento, ele foi dominante, ele foi arrogante e teve uma grande atuação nessa luta contra o Pat McAfee. E assim, eu não tava vendido nessa luta, eu não achei que ela deveria nem estar no pay-per-view, eu não sei por que ela foi criada, mas é aquilo, semana após semana, ela começou a me ganhar um pouco, de pouco em pouco, com as promos do Pat McAfee. Ele fez uma primeira promo ali sozinho, o Gunther não estava presente, e ele fez uma excelente promo que vocês podem ter certeza ali que metade do roster da WWE queria ter pelo menos ali 20% do poder de promo que o Pat McAfee tem. E depois na outra semana, não na próxima semana, no caso na outra, porque o Gunther ele meio que estava suspenso por atacar o Pat McAfee, nós tivemos aí o confronto entre Pat McAfee e Gunther, onde novamente nós tivemos uma excelente promo do Pat. E mesmo com essa excelente promo do Pat McAfee, o Gunther deixou bem claro que ele ia acabar com a raça do Pat McAfee. Ou seja, ele não estava ali para brincadeira, e realmente, quando a luta começou, o Gunther mostrou que não estava ali para brincadeira. E para quem viu a luta, percebeu que o Gunther ele podia ter terminado essa luta em questão ali de 15 segundos, mas ele não quis. Sabe, aquele predador brincando com a sua presa, brincando ali com a sua comida? Foi exatamente essa luta. O Gunther brincando ali com a sua presa. E assim, houve alguns deslizes. Uma falta de psicologia do ringue por parte do Pat McAfee em alguns momentos, mas na maior parte do tempo ele teve aí uma ótima atuação. Focou no personagem dele como aquele azarão que precisa vencer, o azarão que possivelmente pode vencer essa luta. E teve alguns momentos que ele deu algum chute no Gunther. Pra quem não sabe, o Pat McAfee era um punter no futebol americano. Quem não sabe, punter é aquele jogador que ele vai chutar a bola para poder fazer o ponto ali no gol do futebol americano. Eu não entendo tanto assim de futebol americano, quem entende melhor aí pode colocar nos comentários. E o Pat McAfee usou muito dessa artimanha durante toda a luta, ele deu muito chute no Gunther. Vale a pena a gente também falar que o Michael Cole tava do lado ali de fora do ringue torcendo pelo seu amigo Pat McAfee contra o Gunther, e durante inúmeras vezes ele pediu pro Gunther acabar com a luta, até porque ele foi realista e viu que o Pat McAfee não tinha chance nenhuma. Teve momentos que o Pat McAfee acabou acertando ali uns chops no Gunther que pareceu bem dolorido, mas o mais impressionante foi o Gunther acertando chops no Pat McAfee. Meu amigo, parece que doeu demais, e quando você presta bastante atenção ali no peito dele, inclusive o Pat McAfee conseguiu postar essa foto do peito dele todo vermelho, toda com aquelas marcas vermelhas dos chops do Gunther, que pareceu bem brutal. E assim, essa luta não foi um clínico, ela não foi técnica de nenhuma forma, mas ela manteve ali uma sensação de uma luta muito real, de dois caras de uma briga de rua que querem cair na porrada, no qual aí o Pat McAfee conseguiu suspender essa descrença e conseguiu fazer com que a plateia torcesse mais por ele e até acreditasse que ele poderia vencer o Gunther. O Michael Cole acabou aparecendo ali no ringue para ajudar o Pat McAfee, mas também não adiantou muita coisa, quase que ele tomou
toma um powerbomb do Gunther. E aquilo, no final o Gunther foi poderoso demais, ele estrangulou ali o Pat McAfee para poder garantir a vitória. E bom, a luta ela pode ter sido ali um pouquinho arrastada, mas uma coisa eu garanto aí para vocês que eu fiquei bem entretido com essa luta, coisa que eu achei que não ia acontecer. E aquilo, essa luta ela fez o que ela tinha que fazer, ela cumpriu o papel dela. Ela pegou o Pat McAfee que estava do lado do público, o público estava torcendo muito para ele contra aquele vilão que resolveu descontar todas as suas frustrações da WrestleMania 41 em duas pessoas muito mais fracas que ele, que no caso eram os comentaristas. Aí uma coisa que eu prestei atenção, eu não sei se vocês perceberam isso, por isso que eu falo com vocês que vocês precisam ficar atentos aos detalhes, aos pequenos detalhes. Do momento que o Gunther estrangulou o Pat McAfee ficou ali deitado, mas aí quando chegou no final, depois de mostrar o replay, o Pat McAfee meio que já tava ali levantado, meio que olhando de olho a olho pro Gunther. Aí eu falei, nossa, ele levantou até rápido demais. Eu acho que a WWE deveria ter instruído ele a ficar um pouco ali mais no chão, junto ali com o Michael Cole, meio que deitado ali no chão, meio que desorientado e olhando pro Gunther. E logo após isso, o Gunther meio que olhou pro Pat McAfee e por algum momento parecia que o Gunther ia demonstrar um certo respeito pelo Pat McAfee, pela luta, pela garra que ele demonstrou na luta, mas ele falou assim, quer saber? Dane-se. E foi embora. Então assim, o que eu acho que pode acontecer com o Gunther daqui pra frente? Essa história que tá acontecendo do Gunther começar a implicar com pessoas mais fracas que ele, pode levar a uma futura luta contra o Goldberg. Pra quem não sabe, a luta final aí da carreira do Goldberg, a última luta, a luta de aposentadoria do Goldberg deve ser contra o Gunther. Se é no Night of Champions na Arábia Saudita ou se é no SummerSlam, aí já é outra história. Eu não sei se vai ser em uma ou eu não sei se vai ser em outra, mas tudo indica que vai ser uma luta entre os dois. Então o que eu acho que vai acontecer? O Gunther ele vai continuar pegando ali pesado, meio que implicando com pessoas mais fracas que ele, até que vai chegar um ponto que o Goldberg vai aparecer, vai dar aquela encarada no Gunther, meio que, por que você não implica, você não tenta arranjar uma briga com alguém do seu tamanho? Então a partir desse momento é o que deve acontecer e o desenrolar dessa história entre os dois. Aí, como eu falei, se é no Night of Champions na Arábia Saudita ou se é no SummerSlam, aí já é outra história. Mas enfim, essa luta ela fez o que ela tinha que fazer. Ela foi muito eficaz e os fãs acabaram adorando, inclusive eu. Agora, meus amigos, vamos para a próxima luta da noite. E essa luta é o main event entre John Cena e Randy Orton pelo título da WWE. E assim, a construção para essa luta, a construção para o Backlash, meio que não foi aí uma das melhores possíveis. Claro, em relação a promos, foi maravilhosa, mas ela meio que foi um copia e cola do início ao fim. John Cena aparece no show, faz uma promo, Randy Orton aparece, aplica um RKO e John Cena fica estirado ali no ringue. Depois tem a outra semana, Randy Orton fala, chega na outra semana, John Cena faz uma promo, Randy Orton aparece e aplica novamente o RKO, deixando ali o John Cena estirado no chão. E essa aí foi basicamente ali a construção da rivalidade entre os dois para o Backlash, foi basicamente isso. E assim, o Cena e o Orton mantiveram tudo muito simples nos 10 primeiros minutos da luta. E o trabalho no Cena do ringue, eu falo pra vocês que foi muito melhor do que a WrestleMania. A luta entre Orton e Cena no Backlash foi muito, mas muito melhor que John Cena e Cody Rhodes na WrestleMania. Isso aí eu garanto pra vocês que foi. E aquilo, pra quem achava que essa luta seria uma luta 5 estrelas, seria uma luta técnica, com super golpes e o caramba 4, e isso não ia acontecer, gente. Se você tá achando que as lutas do John Cena até o final da carreira dele vão ser lutas 5 estrelas, falo pra vocês aqui que vocês vão se decepcionar. O John Cena tá com praticamente 50 anos e isso não vai acontecer. O John Cena não vai ficar nesse pique. E essa escolha de simplificar tudo nessa luta foi bastante benéfica tanto pro Orton quanto pro Cena. Até porque essa luta não foi focada na qualidade técnica e sim na narrativa. Eles conseguiram manter o público controlado e ali ó, na palma da mão durante todo o processo. E o melhor de tudo foi que a plateia deu aquela sensação de uma grande luta. A plateia pegou essa luta que parecia que ia ser uma luta mediana para uma luta que parecia realmente um main event pelo título principal da WWE.
e é exatamente isso que deve acontecer. Teve um momento da luta que o Orton levou ali o Cena para lado de fora do ringue e tentou acertar o John Cena com seu próprio finisher, que é o AA, o Attitude Adjustment, em cima da mesa dos comentaristas, porém, é claro, né, a mesa não quebrou. Essa mesa que parece uma mesa indestrutível. E pra quem assistiu Botchamania durante vários anos, ao momento que isso aconteceu, veio aquela música na minha cabeça: I am the table, I am the table. A mesa não quebrou, ela só caiu uma parte ali do lado direito da mesa. Aí teve ali um momento que o Orton meio que tava levantando o Cena, até pegou a cabeça do Cena e começou a bater um pouco ali na mesa, mas com certeza o Cena deve ter falado assim: olha, essa mesa não quebrou. Eu acho melhor você pegar uma mesa de baixo ali do ringue e aplicar o meu finisher ali. E foi exatamente isso que o Orton fez. Ele procurou a mesa, deixou ali a mesa prontinha para pegar o John Cena e acertar o finisher do John Cena em cima da mesa. Agora tá todo mundo feliz, não deu certo ali na mesa dos comentaristas, vai dar certo aqui nessa mesa. Bom, agora chegou aquele momento que a luta começou a sofrer um pouquinho pela questão do overbooking. Se eu não me engano, o árbitro da luta foi o Chad Patton. Teve um momento ali que ele tava em cima do ringue, que ele foi derrubado a primeira vez. Aí a segunda vez ele acertou com a cabeça do lado de fora ali do ringue, naquelas escadas de aço. Aí eu falei, bom, menos um árbitro agora. Agora vai começar o overbooking dessa bagaça. E foi exatamente isso que aconteceu. Os dois foram lutar no ringue novamente. Teve um festival de Attitude Adjustment, teve um festival de RKO e, meus amigos, eu acho que eu nunca vi uma luta com tanto RKO quanto essa luta. Teve o outro árbitro que acabou aparecendo, que se eu não me engano era o Ed Orengo, mas ele também acabou sendo atacado pelo cinturão ali na cara do John Cena. Aí eu falei, bom, menos outro árbitro. E agora, o que vai acontecer? Aí o que acontece? Todos os Road Agents vieram ali pro ringue, se eu não me engano foi o Daivari, o Shane Helms, o Jamie Noble e o Nick Aldis. E eles foram logo ver se o árbitro tava ok, mas eles foram logo verificar o árbitro que tava ali em cima do ringue, e em nenhum momento nenhum deles foi verificar o árbitro que tava do lado de fora do ringue, que enfiou a cabeça nas escadas de aço. Aí eu falei assim, bom, tem um cara ali do lado de fora que enfiou a cabeça bem forte ali nas escadas de aço. Eu acho que vocês deveriam ver aquele árbitro do lado de fora, não só o que tá no ringue. E foi aí que o Randy Orton meio que já tava de saco cheio, atacou o Shane Helms com RKO, o Daivari, o Jamie Noble e depois o Nick Aldis. Aí quando o Randy Orton estava preparado para chutar a cara do John Cena, nós tivemos aí a interferência do R-Truth, que claramente estava tentando convencer o Randy Orton a não acertar aquele golpe no seu ídolo de infância, John Cena. Mas é claro, o Randy Orton meio que estava de saco cheio do R-Truth estar ali, e é claro, também acertou ele com um RKO. O Cena então aproveitou toda essa situação, pegou no cinturão dele e acertou o Orton com o cinturão na cara. E foi aí outra coisa que eu acabei percebendo, que por isso que eu falo pra vocês, fiquem atentos aos detalhes. O Cena foi dar o pin no Orton meio que nem sabendo se teria um árbitro ali pra fazer a contagem de 3 ou não. O que eu teria feito? O Cena vai do lado de fora, pega o árbitro, joga pra dentro do ringue e faz ele abrir a contagem de 3. Na minha cabeça isso faria muito mais sentido, mas bom, funcionou, aconteceu e isso que importa. E é aquilo, meus amigos, John Cena retém o seu cinturão e vence a sua batalha contra o seu rival de longa data, Randy Orton. E a luta ela entregou, ela precisava fazer exatamente isso que ela fez. O problema é que todas as lutas do John Cena, eu espero que a WWE não faça esse overbooking em todas as lutas do John Cena até o final da carreira dele. Eu sei que ele não tá no mesmo pique que ele tinha há 10, 15 anos atrás. Isso é claro, a gente vê isso no ringue. Mas a WWE vai precisar descobrir uma outra forma de poder lidar com as lutas do Cena, ao invés de só fazer overbooking atrás de overbooking. Até porque se isso continuar constante em todas as lutas do Cena, vai se tornar uma coisa muito chata. Nessa luta aí deu certo, o trabalho foi feito, a luta foi muito boa, muito, mas muito melhor, infinitamente melhor que o Main Event da WrestleMania 41. E esse pay-per-view foi um ótimo pay-per-view. Aí eu não sei se vocês perceberam, que provavelmente vocês não tenham percebido, porque isso aconteceu no pós-show do Backlash. Quando o John Cena tava saindo do ringue, meio que o público tava cantando Thank you Cena, Thank you Cena, Thank you Cena. E o John Cena meio que ficou um pouco emocionado com o público cantando Thank you Cena. E então assim, provavelmente a WWE tá inserindo ali algumas sementezinhas de um possível babyface turn, que claro, vai acontecer antes do final da carreira do John Cena. O John Cena não vai se aposentar como heel, o John Cena vai se aposentar como babyface. Então esses momentos ali vão meio que inserir
aquela parte de babyface pro John Cena voltar aos poucos ao que ele era antes. Também no pós-show do pay-per-view, o R-Truth foi falar ali com o John Cena na entrevista que ele tava dando, e o R-Truth foi interromper o John Cena levantou, meio que não gostou do R-Truth estar ali e aplicou um attitude adjustment no R-Truth em cima da mesa, e ele falou, essa entrevista tá cancelada, acabou, chega de perguntas. Então assim, provavelmente a WWE vai colocar uma luta entre R-Truth contra John Cena no Saturday Night's Main Events, que vai acontecer, se eu não me engano, no dia 24 de maio. Então tá aí uma luta que provavelmente deve acontecer. E possivelmente eles colocarem o R-Truth aí pra ser o pau mandado do John Cena após isso. E pra evitar ficar explicando muita coisa, vocês assistam meu vídeo que eu tô falando sobre o R-Truth ser inserido aí na storyline no heel turn de John Cena. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então é isso, galera, chegamos ao final da nossa análise, mas agora eu quero saber de você, o que você achou do Backlash desse ano? Você gostou? Você odiou? Você achou melhor que a WrestleMania? Fala pra mim aqui embaixo nos comentários. Eu, na minha opinião, foi muito melhor do que a primeira noite da WrestleMania, que a primeira noite da WrestleMania foi sofrível. Mas agora eu quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo nos comentários. Então é isso, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...